Muito bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer a coordenação do Gaia pelo convite, a oportunidade de vir a Campinas discutir um pouco sobre essa questão do empreendedorismo inovador e a implicação disso para a micro e pequena empresa, ou seja, a questão de quais os elementos estratégicos e críticos relacionados à questão da inovação em micro e pequena empresa. Se dá muito exemplo de grandes empresas, etc., mas como viabilizar essa questão da inovação em micro e pequena empresa, principalmente com relação à interação com startups, que vem sendo falado bastante hoje. Então, o foco da apresentação vai ser mais ou menos nessa linha de trabalhar a inovação como meio de interação, por meio da interação com startup. Vou falar sobre isso, mas, em primeiro lugar, é bom a gente fazer uma contextualização. Foi falado rapidamente sobre o meu currículo, mas é bom falar que eu trabalho nos últimos 26 anos com empreendedorismo inovador, com geração de empresas de base tecnológica, principalmente na área de software e de tecnologia embarcada. Então, essa tem sido a minha experiência. Eu trabalho na Fundação CERT. A Fundação CERT é um centro de pesquisa em várias linhas. E uma das linhas que eu trabalho especificamente é a linha de empreendedorismo inovador, ou seja, fomentar a geração de startups. Nós temos lá um programa de Sinapse da Inovação, que é semelhante ao programa Inovativa, serviu até de benchmark para o Inovativa, e que o foco é fazer um levantamento no Estado anualmente e estimular a geração de empresa inovadora, startup inovadora. Acaba sendo um pleonasmo, mas geração de startup. E cada startup dessa lá em Santa Catarina são 100 empresas por ano que recebem R$50 mil para o seu desenvolvimento. Então, e essas empresas, alguma coisa em torno de 1.300 a 1.500 ideias por ano são submetidas. Então, nós já temos aí pelo menos mais de 600 empresas apoiadas nos últimos anos com esses R$50 mil do governo do Estado. E isso cria uma rede de startup bastante forte que alavanca de forma expressiva a inovação na região e no Brasil como um todo, porque essas empresas acabam trabalhando com tecnologia no limiar do conhecimento e que isso acaba implicando inovação em todo o Brasil e muitas vezes são primeiras soluções mundiais. Então, eles têm uma atuação mundial muito grande, tem relacionamento com a Alemanha, principalmente, e Estados Unidos, onde as empresas vão para lá e estabelecem os seus centros lá. Mas a relação dessas empresas com a micro e pequena empresa é bastante intenso e significativo. Então, isso é uma ação bem importante. E o programa Inovativa, que é coordenado e foi criado pelo Ministério, eu falo ainda o antigo, tá, que é o IMDIC, mas na verdade já mudou recentemente, eu ainda não consegui gravar o nome novo, mas é o Ministério de, acho que é Comércio Exterior e Serviços, se não me engano, vai aparecer na apresentação daqui a pouco. Mas, então o foco aqui é essa questão, então eu trabalho na Fundação CERT coordenando esse programa Inovativo Brasil. Mas o foco aqui hoje é trabalhar sobre a questão da inovação, que passou a ser aquela questão assim, aquelas expressões de ou inova ou morre, ou inova ou sai do mercado, etc. Tem muito marketing em cima disso, muita questão, e às vezes não tem muitas coisas práticas. A gente acaba ouvindo mais a questão de ficar levantando casos de sucesso. Mas, em geral, o que se quer como empresário, o que se quer, principalmente como micro e pequeno empresário, você não quer ficar sabendo do sucesso do Google, do Facebook, do Twitter, ou seja lá o que for. Você quer saber como é que você faz para fazer isso na sua empresa, não na empresa dos outros. Se for para saber da empresa dos outros, é só ler livro, né? Então, não tem muita necessidade. O que a gente precisa saber é o seguinte, bom, o que é que permite, como é que eu faço para inovar na minha empresa? É aquela velha história de você trocar o pneu do carro com ele andando. Como é que eu faço o que eu tenho que fazer, o que eu vendo para os clientes, tenho que gerar receita e mesmo assim inovar. Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Geralmente, assim, quando é difícil você falar o que é ou como fazer uma coisa, às vezes é mais fácil você falar como não fazer, né? Então, a questão é, por que não fazer? Por que as empresas não inovam? Esse é um ponto que eu gostaria de tratar e depois traçar dois elementos centrais que eu acho que supera essa questão aí. Então, a questão principal é, por que as empresas não inovam? Qual é a dificuldade de inserir processos, produtos e serviços inovadores, além daqueles já oferecidos para a base de cliente atual? Por que é que nós temos essa dificuldade?
É muito fácil falar que precisa inovar, mas faz isso no dia a dia, sem perder a receita, continuando com a sua atuação no mercado, etc. Falar isso numa palestra é muito fácil. Agora, no dia a dia, isso é extremamente difícil. Então, por que não inova? Não é porque não quer. Se você perguntar para o empresário se ele quer inovar ou não, é evidente que vai falar que quer. Todo mundo quer inovar, quer fazer alguma coisa diferente, quer ampliar sua faixa de mercado, é evidente que sim. Agora, por que não inova? Um elemento que a gente sempre ouve falar, e tem aquelas figuras de linguagem, né? Não, é que, na verdade, o pessoal não pensa fora da caixa. Fantástico, fantástico. Isso aí não, então tem que começar a pensar fora da caixa. O grande problema é o seguinte, primeiro é preciso saber qual é a caixa. Eu tenho que reconhecer quais são os limites, quais são os elementos que caracterizam a minha atuação e o meu modelo mental, o meu modelo de negócio hoje. Se eu não souber isso, como é que eu vou sair fora da caixa? Se eu não reconheço os limites da minha atuação, se eu não conheço qual é o modelo que eu estou atuando, como é que eu posso fazer algo novo? Para mim, se eu não reconheço a caixa não existe. E o que eu faço é inovador. Então, é essencial que eu reconheça qual é esse limite. Você perguntar para boa parte de empresários, mesmo de startup inovadora, que tem inovação como base, qual é o seu modelo de negócio? Muitos vão ter dificuldade em apresentar de forma clara. Não estou aqui fazendo uma defesa, por exemplo, todo mundo tem que ter o seu modelo de negócio Canvas, lá tem que criar seu Canvas. Isso aí eu sempre costumo dizer o seguinte, quando você só tem martelo, todo problema só parece prego, né? Então, na verdade, o modelo Canvas é legal pra caramba, mas tem suas limitações, não é para tudo. Se você tiver um parafuso, o martelo não é a melhor forma. Então, tem coisas que o Canvas não funciona, muitas coisas para as quais ele não funciona, tem coisa para que ele funciona. Então, a primeira coisa é identificar qual é essa caixa, qual é o modelo que eu estou trabalhando, para aí sim eu começar a ampliar esses limites. Aí começar a pensar coisas fora desse processo. Senão, eu não vou conseguir resolver esse problema. Eu só vou conseguir criar coisa nova se eu souber qual é o modelo que eu estou e o que isso está implicando em termos de potencial perda de espaço no mercado presente e o futuro. Então, se eu não souber isso, eu não vou conseguir inovar. E a outra coisa é, eu só consigo sair da caixa se eu tiver uma rede estabelecida e consolidada, não só a rede de instituições, mas possibilidades de contato com realidades diferentes. Se a minha empresa tem uma estrutura onde as pessoas só vivenciam o ambiente da empresa, com os processos da empresa, com os problemas da empresa, etc., não tem ninguém que tenha essa abertura para outras visões, participação de eventos como esse, participação em projetos cooperativos, em interação com instituições diferentes, como universidade, como Sebrae, como laboratórios de pesquisas, outras empresas, fóruns, APLs, etc. Se você não tem se você não estabelece essa rede, é difícil você inovar. Porque você passa a trabalhar apenas com a tecnologia que você já trabalha. Você não vê realidades diferentes. Se nós formos ver, a grande parte das inovações que nós vemos é readequação de tecnologias ou de ideias que já existem. Então, é um rearranjo de ideias, objetos e pessoas. A gente pensar assim, vamos voltar bem lá atrás, na questão do Henry Ford. Quando o Henry Ford criou a linha de montagem, ele não tirou isso da cabeça dele. Ele recombinou o quê? Ele visitou frigoríficos, aqueles abatedouros de aves, e viu que eles cortavam as aves numa linha de montagem, aliás, uma linha de desmontagem, onde eles iam cortando. Ele olhou e falou assim, pô, mas se eu inverter isso e colocar, eu posso fazer carro desse jeito. Ao invés de desmontar, eu posso montar. E aí ele aplicou uma coisa que já estava bem dominada numa área para outra. Então, isso nós fazemos o tempo todo. Várias empresas fazem isso. Utilizar tecnologias que já existem numa área para utilizar outra. O que o Circo de Soleil fez? Ele recombinou o que tinha no teatro, em shows da Broadway, mesmo no circo, em shows, etc., e criou a proposta, o modelo de valor do Circo de Soleil. Então, na verdade, às vezes a gente fica pensando muito, quando a gente fala assim, tem que pensar fora da caixa e tem que
inovar, etc., a gente fica sempre pensando assim, não, tem que ter um líder visionário, né? Aquele cara que pensa além de todo mundo e que batalha para convencer todo mundo que ele está certo. Na maioria das vezes não é assim. Tem uma ou outra situação, que, como Steve Jobs, como Zuckerberg, etc. Mas, na maioria das vezes, a inovação é resultado de um trabalho em equipe, de um trabalho de pessoas, vamos dizer assim, não Steve Jobs, não Thomas Edison, não Santos Dumont, pessoas como todos nós, que se reúnem, que se integram e que entendem qual é a caixa, têm uma rede de relacionamento ampla e diversa e que permite gerar novas possibilidades, as quais nós vamos validar ou não. Então, essa é a estratégia. Então, bom, uma vez que nós temos esses dois elementos, como é que a gente trabalha, como é que a gente pode trabalhar para inovar, lembrando esses dois aspectos. Primeiro é reconhecer a caixa. Bom, e aí a primeira coisa nós temos que saber o seguinte, em que lugar estamos nessa curva? Aqui, a questão principal é grau de incerteza. Porque nós temos que usar, para inovar, nós precisamos usar as ferramentas certas. Não adianta usar a ferramenta errada. Vamos voltar àquela metáfora do martelo. O martelo é muito bom para colocar pregos, ou arrancar prego, ou para bater em alguém. Mas, para tirar um parafuso, ou colocar um parafuso, não é bom. Então, o que nós temos que fazer aqui é, em que estágio nós estamos em termos de grau de incerteza? Graus de incerteza com relação ao quê? Bom, na minha empresa tem que ver qual é o meu grau de incerteza com relação à tecnologia, ou seja, a tecnologia que eu vou usar para fazer esse produto é dominada, ela vai funcionar para resolver esse problema? Então, se eu tenho certeza disso, eu estou do lado direito aqui da curva. Se eu não tenho muita certeza, eu estou do lado esquerdo. E, principalmente, incerteza de demanda. Se eu fizer uma alteração desse produto, se eu criar um novo produto, se eu criar uma nova linha, se eu criar uma nova característica, vai ter demanda? Então, em geral, se você não tem certeza, nós estamos aqui. Ó. Se você tem certeza, nós estamos mais desse lado. Então, o que nós precisamos saber é em que faixa nós estamos trabalhando. Quando nós estamos trabalhando com algo novo, um novo produto que você não tem a menor ideia do que seja, se vai atender ou não, nós estamos do lado esquerdo. Se não, estamos do outro lado. Então, por exemplo, tem um caso que eu gosto sempre de citar, que quando começou eu estava aqui. Uma empresa que trabalhava, que estava começando, um pessoal que estava começando, resolveu atuar na área de meias. Meias, queria fazer meias para as pessoas. Na verdade, não fazer, né? Queria comprar pronto da China e colocar no mercado. Mas a ideia deles era, a pergunta foi, por que a gente tem que fazer meias em pares? Né? Por que não fazer meias em 3? Né? Em conjuntos de 3? E por que fazer as meias iguais? Por que a gente não pode fazer um conjunto de 3 meias, todas elas diferentes uma da outra? Primeira coisa que a gente pensa, isso aí é doideira, isso aí é aquele negócio. O que você estava tomando para eu tomar junto também, para a gente saber mais ou menos, estar no mesmo estágio, pelo menos, né? Ele pensou, não, isso aqui, onde ele está? Aqui. Quem é? Qual é o grau de certeza disso? Quase nenhum. Aliás, ele tem certeza que não vai dar certo. E aí entra a questão da opinião. Quando a gente tem uma visualização, isso aí não vai funcionar. Por que não? É só a nossa opinião. Porque, primeiro, nós não somos o público-alvo. E, segundo, a gente não fez nenhuma pesquisa. E não é pesquisa de mercado, porque nós estamos... Pesquisa de mercado é aqui. Essa pesquisa aqui é diferente. Tá? Então, o que ele fez? Ele começou a colocar isso no mercado e identificou que o público-alvo, foco dele, que estava realmente comprando as meias, eram irmãs gêmeas adolescentes, que queriam se diferenciar. Então, ele fazia as meias totalmente diferentes. Então, uma meia de bolinha, uma meia de listrinha e uma meia de outra coisa, um quadradinho, e sempre fazendo o seguinte, o que a moda diz que não pode fazer é o que ele ia fazer. Então, se não pode ter bolas e quadrados juntos, é justamente isso que vai ser feito. Uma meia de quadrado, de bola, etc.
foi um sucesso absoluto, porque aí as meninas já não precisavam mais ficar pintando cabelo ou colocando piercing, sei lá, para se diferenciar. Podia fazer isso na meia. E isso amplificou para roupa, para acessórios, para tudo. Hoje tem uma linha gigantesca. Eles estão na Disney Europa, faturam milhões de dólares por ano. O que eles fizeram? Eles não fizeram pesquisa de mercado, porque se fizesse pesquisa de mercado, vai perguntar para quem? Perguntar para nós? Se a gente ia comprar um pacote de 3 meias, todas elas diferentes? É evidente que 99,9% fala que não. O que ele fez? Ele validou junto ao mercado, ele começou a identificar quem poderia ser o público por qual ele começou a oferecer. Assim que ele começou a ver, pô, aqui tem um nicho. E aí ele começou a fazer. Então, é essencial saber em que lugar nós estamos. Senão, o que ele ia fazer? Se ele achasse que estava aqui, qual era o normal que o pessoal ia falar para ele? Não, faz um plano de negócio. Nada contra o plano de negócio. Tem um livro sobre o plano de negócio. Eu escrevi um livro sobre o plano de negócio. Hoje, às vezes, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu fiz um livro, está lá, publicado e tal. Mas, então, o que ele faria? Ele faria, faça um plano de negócio, faz uma pesquisa de mercado, contrata uma pesquisa de mercado, e só depois você vai investir. Se tivesse aqui, beleza, tá bom. Vou fazer um maionese. Tá bom, maionese tem mercado, você sabe muito bem, sabe quantificar a tal da persona. Tranquilo. Aqui. Agora, aqui não. Se você está falando de inovação, eu estou falando sempre aqui. Ó. Então, a forma é outra. Tá? Então, o problema não é a gente utilizar ferramentas, utilizar modelos. O problema é utilizar no lugar errado. Se você utiliza, aqui nessa parte, nós precisamos usar uma gestão empreendedora. Do lado de lá, nós precisamos utilizar ferramentas que são para isso. O plano de negócio tem o seu espaço. O planejamento estratégico tem o seu espaço, principalmente aqui. Alguém vai falar de planejamento estratégico depois, né? Você pode até me criticar. Mas, em geral, aqui, ó, a questão de pesquisa de mercado, de persona, é tudo quando você já tem. Como é que uma startup, como é que você vai criar uma nova linha de produto totalmente novo? Como é que você vai definir a persona? Você não sabe nem qual é o seu público. Você não sabe qual é o seu produto, não sabe qual é a sua tecnologia. Como é que você vai investir tempo em definir persona? É a Maria, que tem 27 anos, é executiva, não tem filhos, etc. Para quê? Vai investir um tempão fazendo isso para quê? Agora, se você estiver nesse lado aqui, aí faz sentido. Estou vendendo um software de uma plataforma de e-commerce, eu tenho uma base de clientes, vou querer lançar uma nova linha disso, quero mais ou menos estratificar quem é que poderia utilizar isso. Ok, nós estamos mais nessa linha aqui. Então, o fundamental é nós reconhecermos aqui, nós temos que, nesse lado, ter uma gestão mais empreendedora e aqui uma gestão tradicional. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Então, se nós fizermos isso aqui, está ok. O problema é nós fazemos o contrário. Utilizar isso aqui quando nós temos uma coisa já com um grau de incerteza baixo e utilizar a gestão tradicional quando nós temos um alto grau de incerteza. Então, você não pode usar a ferramenta errada para a situação errada. Então, esse é um ponto fundamental. É evidente, nós temos ali uma área cinza ali. Não é assim, então, não. A partir daqui você usa uma ferramenta, a partir dali é outra. Não. Isso é possível, tem uma janela ali. Mas quando está muito no começo, você tem certeza, você não tem certeza se vai emplacar no mercado ou não, você não sabe muito bem qual é o seu público, bom, então você tem que estar aqui. Então você tem que usar a filosofia Lean, Agile, ou questão de Design Thinking, modelagem de negócio, etc. Tem várias ferramentas aí, um monte de ferramentas. O que eu quero enfatizar aqui é que o importante, as ferramentas são importantes, mas nós não devemos começar por elas. As ferramentas são importantes. Primeiro, nós temos que saber qual é o conjunto de ferramentas que nós precisamos utilizar. Antes disso, nós temos que saber qual é o nosso contexto, para selecionar a ferramenta certa, o modelo certo, o padrão, a plataforma certa. Essa é a questão essencial. Tá? A outra coisa é que impede que a gente saiba qual é a caixa é o que o autor americano lá, o Clayton Christensen, não sei se todos têm notícia dele, o Clayton Christensen foi o que criou o termo de inovação disruptiva. Então, ele propôs toda uma lógica de
do porquê que as empresas não inovam e quais são as estratégias que elas deveriam utilizar para inovar. E a proposta dele é justamente que as empresas não inovam por isso aqui. Por causa desses 3 elementos. As empresas não inovam por causa dos valores, por causa de recursos, por causa de processo. Vamos pensar quando uma empresa começa. A empresa de MEI ali. Ela começou uma coisa super nova. Não tinha recursos, não tinha processo estabelecido, e os valores eram querer criar uma empresa de MEI, você não tem nada ainda. O modelo da empresa não está consagrado. Quando a empresa começa a crescer, ela começa a gerar recursos e a formatar processos, a estruturar processos. E onde não tinha nada, começa a se estruturar processos. Quando ela chega no nível já mais maduro, o que acontece? Os processos já estão totalmente formalizados, sistematizados, até cristalizados. Os recursos estão sendo gerados continuamente pela base de cliente que a empresa escolheu para trabalhar. E os valores foram formados a partir daí, para atender melhor, cada vez melhor, essa base de clientes. Então, tudo que sai fora dessa estrutura aqui não faz sentido para a empresa. Por que a Microsoft não criou uma linha para atuar na área de software livre? Porque não faz sentido. Não está de acordo com os valores, não tem processo para isso. E na decisão de onde alocar recurso, para onde que os diretores, que a diretoria vai tomar decisão? Recursos para soluções para atender o cliente atual. Ou para aprimorar a solução para aqueles clientes premium. Ah, não, estamos com muita concorrência na base dos nossos clientes, então vamos buscar os clientes premium e vamos oferecer soluções melhores para eles cobrar mais. Fantástico. Só que chega uma hora que isso se esgota. Eu não trouxe aqui, mas tem aquela questão daquela curva Gauss, né? Aquela curva Gauss. Então, em geral, quando você começa a perder força lá no topo, já não tem mais o que fazer. Então, assim, se você tem uma base de clientes, etc., quando você começa a reduzir o crescimento lá, para começar a entrar em estagnação para depois cair, já não tem muito mais o que fazer. Os novos entrantes, as empresas que entraram, os concorrentes, etc., já estão mais bem posicionados do que sua própria empresa. Então, nós temos que ter uma clareza de quais são esses valores e qual é o critério de tomada de decisão para a alocação dos recursos para criar novos processos, que toda inovação exige novo processo. O problema é que a gente não inova porque a gente compara o que nós já fazemos com o que está sendo proposto. E entramos muito na questão da opinião. Nós não vamos validar, nós estamos na parte de alto grau de incerteza. Validar com o potencial usuário, o potencial cliente daquele, é diferente. Então, todos nós, em todas as empresas, na grande maioria das empresas, tomamos decisões baseadas nisso aqui. Então, o que acontece é que toda proposta de inovação passa por esse filtro para definir o que nós vamos investir em inovação. Ora, qual é o resultado? Não, não, não e não. Por que não? Porque não. Isso aqui não faz sentido. O nosso cliente atual não quer. Claro que não. A solução não é para o cliente atual. Ah, mas para que nós vamos investir dinheiro no cliente, num novo cliente que nem sabe quem é, que vai gerar uma receita tão pequenininha que não vai valer a pena? Aí uma startup faz isso, que para ela vale a pena, e aí ela pega e domina o mercado. Então, por isso que a gente não inova. Não é porque não quer. Quando uma grande empresa tem problemas e é vencida por uma startup, não é porque ela quis ficar desse jeito, é porque todo o processo leva à tomada de decisão para manter o que está sendo feito e melhorar o que está sendo feito. Não para pensar em outra direção. Então, por quê? Por causa dos valores. Porque nós pensamos que tudo está com alto grau de certeza. Nós temos certeza de tudo. Quando você está começando, você não tem certeza de nada. Mas quando você já está com uma empresa toda estruturada, você tem certeza de tudo. E é essa certeza que muitas vezes, mata o processo de inovação. Então, a gente tem que reconhecer esse processo aqui e criar uma metodologia que passe fora disso aqui. A principal, hoje como tem 40 minutos, não vai dar para a gente falar, mas principalmente aqui é o processo de validação, não de opinião, porque em geral assim que acontece. As propostas chegam para a diretoria, ou chegam para a gerência, ou chegam tudo mais,
E quem é que aprova? Um conjunto de pessoas ali que estão envolvidas com esses valores, esses recursos e esses processos. Qual é a chance de alguma coisa muito inovadora passar por aqui? Nenhuma. Aí nós tomamos todas as decisões baseadas em quê? Em opinião. Em teoria. Todo mundo fala assim, porque o pessoal lá da universidade lá fica só falando teoria. Mas a gente faz a mesma coisa no dia a dia. Faz a mesma coisa. A única coisa é que a teoria lá da universidade é baseada em modelos teóricos que foram desenvolvidos com base na realidade. A nossa não, é a opinião nossa baseada naquilo que a gente acha. Como reverter isso? Partir para a parte da validação, aquilo que a metodologia Lean fala bastante, então, é validar. É novo, quem poderia ser o primeiro? Quem precisa disso? Aquele pessoal lá. Então, vamos testar com 3, 4, 5. Qual é a taxa que a gente acha que seria legal se ele responder sim? 30%. Beleza. Se 30% responder sim, vale a pena investir um pouquinho mais nisso. Passar, não, antes de fazer protótipo, antes de fazer nada. Só começar a avaliar. Então, um processo de validação contínua. Primeiro, validar se nós temos tecnologia, se existe um problema, na verdade. Em geral, a gente acha que descobrimos um nicho fantástico. Só que a gente vai perceber depois que esse nicho fantástico, só nós acreditamos nisso, ninguém mais acredita. Então, como evitar que se invista um volume gigantesco de recursos antes de acontecer? Bom, fazer esse processo de validação. Bom, eu vou passar para frente, porque daqui a pouco eu fico 2 horas aqui falando, sem falar o que eu tenho que falar. Bom, esse é um aspecto importante, então. E preciso ampliar a rede. De que forma? Bom, aquela questão de tecnologia, produto de mercado, aquela coisa linear e dentro da empresa, isso não é mais suficiente. Não é possível. Se você fizer só a questão linear e dentro com a sua equipe da empresa, isso não é suficiente para você inovar. Não vai te levar a lugar nenhum. Então, o que a gente precisa fazer é utilizar a tecnologia de uma área para aplicar em outra. Então, o que nós já temos disponível, ou seja, criar uma rede onde você possa recombinar objetos, ideias e pessoas. Ideias na forma de tecnologia, na forma de produto, na forma de serviço, recombinar isso e aplicar para aquilo que você quer fazer. Então, isso é esse processo de inovação. E aí, como fazer isso? Uma estratégia justamente assim, que tem sido bastante utilizada hoje, tem outras soluções, tá? Como eu falei, processo de validação contínua, etc. Mas uma das formas que tem sido muito utilizado pelas empresas hoje, como a Embraer está fazendo isso, a Natura está fazendo isso, o Boticário está fazendo isso, a Embraco está fazendo isso, todas as grandes, o Whirlpool, né, está fazendo isso, tem muitas empresas, que é o quê? É a aproximação com startups. Então, acessar as startups para inovar, criar novos produtos, serviços, processos, tecnologias, já num estágio que você não precisa investir lá no começo. Você já tem uma tecnologia desenvolvida que você acessa rapidamente e consegue incorporar ao seu processo e consegue gerar inovação. Tem um problema, talvez, aí de culturas diferentes, a startup tem uma, a empresa já estabelecida tem outra, mas se você identificar uma solução para um novo produto, para um novo processo, é mais fácil você se aproximar de startup. O Google tem feito muito isso, a Microsoft tem feito muito isso, as compras todas de startups que têm ocorrido, como Instagram, etc., é resultado disso. É você identificar as startups que estão inovando e você interagir com elas, ou investir nelas, ou comprá-las, ou até colocar as pessoas da startup trabalhando na empresa. Né? Então, tem várias formas. Então, o programa inovativo é uma forma de fazer isso. Como é que você acessa? O grande problema das empresas para você ter esse contato com startups é a dificuldade da capilaridade. Como é que você vai procurar no Brasil todo, ou no mundo todo? Qual é o custo que a sua empresa vai ter para vasculhar o universo de startups brasileiro, por exemplo? Paulista, vá. Não falar de brasileiro, não, paulista. Como é que você, na sua empresa lá, pode acessar, assim, fazer um mapeamento, fazer um olhar, uma avaliação das startups que estão surgindo no estado de São Paulo? É possível. O custo é muito alto. Muito alto. Mesmo a Embraer, mesmo a Natura, é um investimento expressivo. E qual é a capacidade da empresa em fazer isso? Muito baixo. Muito baixo. Como é que você vai chegar em soluções? Imaginar, por exemplo, que em Cáceres, no Mato Grosso, tem uma empresa que trabalha com um novo tipo de inseticida para matar cupim, para melhorar o eucalipto que vai gerar papel. Mas você vai saber isso? Isso nunca. Nunca.
Então, como é que você vai saber que uma empresa em 2 vizinhos está fazendo uma solução que vai resolver o problema do seu e-commerce? Não vai saber. Aliás, onde é que fica 2 vizinhos mesmo? Então é difícil, você não sabe nem onde é que é a cidade, como é que você vai saber que é a empresa que tem uma startup lá? Então tá vendo aqui que eu só tenho mais 2 horas, então tem que correr. Então, como que você vai fazer isso? Bom, aí entra o programa como Inovativa, que na verdade é o primeiro passo. O programa Inovativo, o que ele faz? Ele faz esse levantamento, ele faz uma divulgação, tem uma capilaridade, o Inovativo tem uma capilaridade nacional. Ele busca startups em todos os estados brasileiros. Só nesse ano agora nós recebemos 1.300 propostas de startups em todas as áreas do conhecimento. É software, é hardware, é biotecnologia, é nanotecnologia, é robótica, é optoeletrônica, é de tudo. Então, se você tiver acesso a essas ideias, bom, você já ganha muito. Mesmo aquelas que não foram aprovadas. Você já ganha muito. Por quê? Porque pode ser que não foi aprovado pelo programa, mas atende muito bem o que você está pensando. Então, se integrar um programa como esse, pode ajudar muito a sua empresa a inovar. Então, se aproximar uma iniciativa como essa. A Fundação 7, além do Inovativa, tem, como eu falei, o Sinapse da Inovação, tem o Sinapse Amazonas, vamos fazer agora o Sinapse Espírito Santo, que é a mesma proposta de buscar startups. Então, temos uma base de pelo menos umas 10.000 startups, das mais variadas áreas, e dos mais variados estágios e produtos e serviços. Então, para inovar e criar aquela rede, etc., se aproximar desse programa. Ou seja, então, aqui, o Inovativo ele não é só TIC, né? E aí ele tem todo um processo de avaliação e seleção de startups inovadoras. Bom, aqui é só o que... Na verdade, por que o programa é bom? Porque, tudo bem, você pega lá as 1.300 ideias que foram submetidas. Dessas 1.300, a maioria não é tão fantástica. Para os objetivos do programa, mas pode ser para a sua empresa. Aí, aquelas que são selecionadas, são 300, recebem capacitação, recebem mentoria, recebem conexão com investidores, etc. Então, quer dizer, as 300 empresas que agora nós estamos fazendo um processo de mentoria, elas já estão num processo de aceleração. Então, essas aqui, se você alinhar o seu problema ou a sua visão a umas dessas 300, você já vai ter um processo maior, porque eles estão começando. Eles não têm muitos recursos, estão procurando investidores, procurando para se alavancar. Aqui no Brasil, em geral, o pessoal usa o dinheiro próprio. Nos Estados Unidos, ninguém começa se não tiver investimento de terceiro. Eu tive a oportunidade, uma vez, em Berlim, tem uma incubadora lá que o pessoal falou assim, aqui é o seguinte, eu seleciono as empresas, mas se em 3 meses ele não tiver investimento de algum investidor, de alguém, ele é eliminado. Eu falei, tá, mas não é muito radical? Ela é radical, porque assim, aqui tem tanto dinheiro, se ele não conseguir, porque a ideia não é boa. Então, aqui nós não estamos nesse estágio ainda, mas podemos estar. Ou seja, se as empresas começarem a se aproximar desses programas como Inovativa, começar a ver uma ideia, eu vou investir um pouquinho em você, então vamos fazer um piloto na minha empresa, vamos investir em utilizar isso para a base de clientes, ou para uma nova base de clientes, sei lá o que for. Acho que isso é uma... E eles já estão mais preparados, essas 300 pelo menos já estão bem preparadas para atuar. Então, nós estamos aí, a gente tem em geral no programa 3 fases, começou um ciclo agora em fevereiro, e vai até agosto, e está começando um segundo ciclo agora, que vai até dezembro. Então, a ideia é ter mais ou menos em torno de 2.000, 2.500 propostas nesse ano, em torno de 600 empresas com umas 250 aceleradas, preparadas para atuar no mercado. Então, essa é a atuação. Então, nós temos hoje aí, nós temos mentores dessas empresas aí, quem orienta as empresas são pessoas dessas empresas aqui. Tá? Então, a gente tem mentores de várias grandes empresas. E a gente tem aí todos esses números aí, questão de quase 200 startups já preparadas para o mercado. Então, tem um volume, uma rede gigantesca, com anjos, com pessoal de investimento de risco, com grandes empresas, com agências de fomento. Então, você tem uma rede gigantesca de pessoas no Brasil todo. Então, você tem mentor de Manaus, você tem mentor de Cuiabá, você tem investidor de Porto Alegre, então você tem
uma rede gigantesca de incubadoras, aceleradoras, universidades, é uma rede gigantesca. Então, se aproximar dessa rede é bastante salutar para a empresa, porque aí você tem acesso com quem está executando, com quem está gerando novos produtos, né? E aí, a partir desse ano, o Programa Inovativo, na verdade, ele é uma iniciativa do Ministério de Desenvolvimento, Comércio Exterior e Serviços, mas quem opera é a Fundação CERT. Então, a operação da Fundação CERT. E esse ano, a partir desse ano de 2016, quem está participando também, que vai assumir o programa, é o SEBRAE. Então, o SEBRAE Nacional tem assumido, e os SEBRAEs estaduais têm participado ativamente nessa questão de incorporar as ações de inovação e de acesso à startup para o programa inovativo. Então, a gente tem tido essa interação bem forte. A partir do ano que vem, o SEBRAE já assume a coordenação do programa de maneira mais efetiva. E, a partir daí, o SEBRAE é que vai desenvolver o programa. Bom, a gente tem também parceria com o Senai, que apoia bem, e quem, na verdade, executa hoje, até o ano que vem, a execução, que uma coisa é ter o programa, coordenação, estruturação de redes, tudo, mas a operação, em termos de chamada, pegar o mentor, fazer o match, né? Fazer a sintonia, mentor, mentorado, mais adequada, fazer todo esse processo operacional, quem faz isso é a Fundação CERT, pela experiência que tem aí de pelo menos 8 anos com a questão de programas desse tipo e mais de 30 anos na área de empreendedorismo inovador. Então, é isso que a gente faz aí. Então, aí tem uma rede aqui, a FINEP apoia, a BDI, nós temos a Endeavor, então, a BVCAP, então temos um conjunto grande de parceiros. Então, na verdade, o que é o Inovativa? Ele é uma aceleradora de startup, mas pensando numa micro e pequena empresa, ele é a forma de você ampliar as conexões da sua empresa para viabilizar soluções fora da caixa. Aquilo que a gente falou lá no começo, que as dificuldades era pensar fora da caixa e não ter essa rede estruturada. Então, se você utilizar programas como Inovativa, você vai ter acesso a uma rede, e isso vai te facilitar pensar em soluções que você não havia pensado. Então, essa é a lógica. Muito obrigado, acho que eu cumpri o prazo aí. Muito obrigado.